Olá pessoal, tudo bem? Depois de um tempo aí sem fazer essas minhas reflexões, hoje eu estou de volta com uma reflexão um pouquinho diferente das que eu costumo fazer. Dá uma assistida nesse vídeo aí, depois a gente volta para conversar sobre ele. Valeu! Assistindo esse vídeo outras vezes, eu comecei a me ver nesse cara. Como assim, Matheus, você começou a se ver nesse cara? Eu comecei a me ver nele na seguinte situação. Ali ele teve uma dificuldade. Ele teve uma dificuldade de fechar um porta-mala de um carro que ele não tinha costume. Agora, quantas vezes nós nos deparamos com certas dificuldades que eram facilmente resolvidas se nós procurássemos ter a instrução de como resolver aquele problema? Vou te ser mais claro aqui. Quantas vezes nós compramos algum produto ou nós compramos um determinado aparelho e, como o meu pastor Sérgio sempre diz, o segredo sempre está no manual. Ou seja, se nós lêssemos o manual, nós perderíamos menos tempo tentando fazer com que determinado aparelho funcionasse, certo? Então o que acontece? Na nossa vida não é diferente. Por que não é diferente? Se em cada área da nossa vida nós procurássemos a instrução correta para cada uma delas, nós perderíamos menos tempo. Nós seríamos mais objetivos. E eu vejo que na nossa vida hoje, isso eu tiro como base a minha vida para falar para vocês, eu já perdi muito tempo não sendo objetivo, não procurando a instrução correta para aquele tipo de situação que eu estava vivendo. Imagina, se cada área da nossa vida que nós precisássemos tomar uma decisão, se nós precisássemos dar um passo à frente, a gente buscasse primeiro a instrução dessa situação, a gente perderia menos tempo e obviamente a gente seria mais objetivo e já estaríamos num outro patamar no qual a gente almeja chegar. Tá, beleza. E onde que nós encontramos um link com a Bíblia nesse caso? Muito simples. No primeiro capítulo de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, diz a seguinte palavra. Vamos nela aqui agora. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá. Capítulo 1 de Provérbios, verso 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que é isso, pessoal? Aqui está falando sobre uma instrução contextual, sobre uma instrução em família. Só que essas instruções, elas podem ser tomadas também em outros contextos. Exemplo, os nossos líderes, eles também são uma espécie de pais na fé que a gente tem. Então, o que acontece? Abraão foi chamado de pai na fé de muitos. Então, pessoal, se nós fôssemos mais objetivos no que diz respeito à instrução para determinada situação, nós perderíamos menos tempo tentando e tentando e tentando. Esse exemplo que eu deixei no vídeo para vocês é um de vários exemplos que eu poderia trazer aqui sobre pessoas que, se lessem as instruções, elas não passariam o que elas teriam passado nessa situação. E eu comecei a me ver nesse cara. Falei, gente, quantas vezes eu perdi tempo em diversas situações e eu poderia ter sido tão mais objetivo se eu construísse uma pesquisa em cima daquilo ali que eu pretendia fazer. E como já é de costume falar sobre isso aqui, pessoal,
existe uma biblioteca que é o manual do ser humano. Algumas pessoas já devem até entender o que eu estou falando, mas se caso você não consiga entender o que eu estou falando dessa biblioteca aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca que possui a instrução correta para a nossa vida, seja em qual área for. Eu preciso de um conselho, de uma instrução na área financeira, tem aqui. Eu preciso de um conselho na área sentimental, tem aqui. Eu preciso de um conselho na minha área profissional, tem aqui. Então, ou seja, pessoal, seja qual for o conselho que você precise, a instrução que você precisa, você vai encontrar nas Escrituras. Existe uma expressão que eu gosto muito de falar, que Deus é Pai, e realmente Ele é Pai. E a Bíblia está falando aqui em Provérbios para não rejeitar a instrução do Pai. Eu sei que nesse contexto é um contexto de Pai físico, mas nós podemos levar isso por um contexto também como um Deus Pai. Então, era essa a minha reflexão para a gente hoje. Espero que isso tenha ajudado você. Se ajudou, deixa aí nos comentários que depois a gente vai bater um papo, ok? Abração, valeu, fiquem todos na paz. Tchau, tchau.